Olá, meu povo lindo, Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra do Senhor e eu já quero convidar você antecipadamente a deixar o seu like, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, também compartilhe este vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos, que vai ser muito importante para nós. O nosso objetivo aqui é somente semear a Palavra de Deus. Visite também o meu site www.miltonsemeando.com. Ali você vai encontrar alguns desses vídeos que eu ponho no YouTube, você vai encontrar também esboços de pregações e vai encontrar estudos bíblicos. E uma coisa, ali é tudo gratuito, você fique à vontade, aquilo que você resolver copiar para você poder usar, seja para você pregar a palavra de Deus, seja para você fazer um estudo de escola dominical, fique à vontade, é tudo gratuito. Claro que você não vai usar exatamente como está ali, que aquilo ali é apenas uma ideia. Na hora que você for ministrar a palavra ou na hora que você for dar o ensino de escola dominical, Deus vai te colocar coisas novas no teu coração, e eu creio porque a palavra de Deus se renova todos os dias. Amém, queridos? Então não deixe de fazer uma visitinha também lá no meu site. Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, obrigado por você ter me esperado até agora. Eu quero agora com você fazer a leitura e depois nós vamos fazer uma meditação em cima desta palavra. Abra comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as pedras de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância. E ainda da minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, e dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. O ouro para objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mãos de artífice. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Amém, queridos? Amados, nós vemos aqui uma passagem que o nosso querido rei Davi, quem nos ensinou muito com a sua vida, com aquilo que ele viveu, um homem, como a palavra nos ensina, um homem segundo o coração de Deus. E aí tem uma curiosidade nisso tudo, porque talvez muita gente, quando ouve dizer Davi, um homem segundo o coração de Deus, pensa que Davi era um homem imune a erros, imune a pecados, imune a desacertos. Não, Davi era um homem normal como eu e você, era um homem comum. Tudo bem que ele era um rei, ele foi ungido por Deus para ser rei sobre Israel. Mas se nós olharmos aquilo que Davi viveu, Davi era um homem que teve suas paixões, Davi era um homem que teve suas aflições, Davi era um homem que cometeu muitos pecados, Davi foi um homem que transgrediu a lei algumas vezes. Mas Davi tinha uma coisa diferente, porque Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então nós precisamos analisar muito bem a nossa vida hoje, porque talvez eu e você também sejamos alguém segundo o coração de Deus.
apenas não está marcado na palavra de Deus. Isso não é motivo para nós sermos melhor do que ninguém. Nós não temos que ser melhor do que as pessoas que nos rodeiam, porque quem determina um homem segundo o coração de Deus é o próprio Deus. Não somos eu e você que vamos nos intitular que nós somos ou deixamos de ser. Mas Deus, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu. Então, quando nós vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus, e nós vemos que Davi era um homem que cometeu muitos erros, muitos pecados, aí é quando eu falo que nós podemos também entender que nós poderemos chegar a esse ponto. Por quê? Porque Deus pode olhar para nós como Ele olhava para Davi. Olhar para nós como olhava para Davi, via em Davi um homem excelente, independente dos seus erros e das suas falhas. Aí então nós podemos parar para fazer uma análise sobre tudo isso. Rei Davi era um homem especial. Rei Davi queria também construir o templo do Senhor. Rei Davi queria construir a casa de Deus. Mas devido a ele ser um rei guerreiro, um rei que cumpriu tudo aquilo que Deus determinou, aonde havia um lugar que Deus mandou entrar naquele lugar, cortar todos a fio de espada, tirar todas aquelas riquezas dali, queimar o que tinha que queimar, Rei Davi fez. Então, por causa desses atos cometidos por Davi, claro que com a ordem de Deus, Deus tinha como Davi um homem sanguinário, que não poderia ser aquele que construiria o templo de habitação do Senhor. Então Deus passou esta incumbência para o seu filho, Salomão. Salomão, quando começou a reinar, já não tinha mais o que fazer na questão guerra, porque Davi já havia combatido todos os povos que Deus havia determinado, havia ganho todas as guerras que haveriam de ser ganhas. Então, Salomão haveria de administrar aquilo que Deus já tinha conquistado através de Davi. Então, o que aconteceu? Deus determinou que Salomão fosse aquele que construísse a casa do Senhor, o templo do Senhor. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele instruiu o seu filho de como haveria de fazer. Inclusive, ele separou tudo aquilo, ele preparou. Enquanto Deus disse para Davi, Davi, você não será aquele que construirá o meu templo, mas sim o seu filho. Mas Davi, sem pecado, naturalmente, ele fez aquilo e Deus naturalmente se agradou. Ele deve ter pensado, eu não vou construir o templo do meu Deus, mas eu vou preparar todo o material que vai ser usado. E aí nós lemos aqui que Davi preparou ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, cobre para as obras de cobre, ferro para as obras de ferro, madeira, pedras sardônicas, de engaste, pedras de ornato, obra de embutido e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância. Então Davi se preocupou em, já que eu não vou construir o templo do Senhor, eu vou preparar o material que é para a construção do templo do Senhor. E depois ainda diz aqui que da casa do Senhor, fora tudo quanto tinha preparado da casa do santuário, ele também preparou ouro, prata também do seu tesouro particular. Ou seja, ele não se limitou apenas a colocar para fazer o templo do Senhor aquilo que o reino proporcionava, mas ele se colocou também na posição de dizer, não, mas eu também vou trazer a minha doação para a casa do meu Deus. E aí Davi do seu próprio tesouro, ele preparou aqui ouro de Ofir, ele preparou prata e naturalmente muito mais coisas para que pudesse compor a casa de Deus. Aí eu quero trazer para nós uma mensagem com o título, como podemos agir na casa do Senhor? Ou se você preferir, eu vou fazer uma outra pergunta. Como você tem tratado a casa de Deus? Eu não estou dizendo que você precisa trazer ouro de Ofir, que você precisa trazer prata, nada disso. Hoje nós não precisamos mais disso porque o nosso Deus, ele já providenciou tudo. Mas eu queria saber como você tem tratado a obra de Deus, a casa de Deus. Eu quero trazer para nós uma pequena ilustração nesse momento que fala um pouquinho sobre isso. Conta essa ilustração que
que havia uma igreja muito bonita, num determinado lugar de uma cidade. Aquela igreja estava toda ornamentada, muito linda, os bancos todos ornamentados, porque haveria um culto especial naquele dia. Era um culto não sei, vamos dizer, a ilustração não fala, mas vamos dizer que fosse um culto de ação de graças por algo que a igreja havia conseguido ou por algo que alguém havia conseguido. E aquela igreja estava toda ornamentada, linda. Do lado de fora da igreja, carros de todo tipo dos irmãos chegando, uma igreja muito bonita mesmo. E aí, aquela pessoa que seria, vamos falar assim, o pastor, que estava como mestre de cerimônia, ele não era o pastor que iria ministrar a palavra. Ele estava ali para fazer todas as apresentações e ele sobe no púlpito, no seu belo terno, pega um microfone muito bonito e ele começa a saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nesse momento, quando ele faz isso, uma criança, um menino, entra no corredor central da igreja e vem em direção ao púlpito e para na frente dele. Aí ele pergunta para aquele menino, o que o menino quer? Aí o menino falou para ele, eu quero cantar um louvor. Aí ele percebeu que aquele menino parecia ser um menino de rua. O menino estava descalço, de short, uma camisetinha toda surrada, cabelo despenteado, garotinho mais ou menos, vamos dizer assim, de uns 8 anos. Aí ele vira para aquele menino e fala, não tem problema, você vai poder cantar um louvor. Só que você vai em casa agora, você vai tomar um banho, você vai trocar de roupa, vai pentear o cabelo, vai colocar um calçado e você volta aqui que você vai cantar um louvor. E o menino começou a se dirigir para a porta e o mestre de cerimônias continuou fazendo a sua apresentação. O menino foi até a porta e voltou novamente. Quando chegou ali, o homem perguntou para ele, o que você quer, menino? Eu quero cantar um hino de louvor ao Senhor. Eu já te falei, você precisa ir na sua casa, você precisa tomar um banho, trocar essa roupa, pentear o cabelo, colocar um calçado e volta aqui que você vai cantar um louvor. E o menino começou a andar novamente em direção à porta. E o homem continuou com o seu pronunciamento. Até que o menino chegou no meio do caminho, voltou. Aí quando voltou, aquele pastor já um pouco irritado falou, o que você quer, menino? Aí ele virou para ele e falou assim, eu quero cantar um louvor. Eu já te falei que você pode cantar um louvor, só que você tem que voltar na sua casa, pedir para sua mãe, dar um banho em você, colocar uma roupa limpa, pentear seus cabelos, colocar um calçado e você volte aqui, que aí você vai cantar um louvor. Aí o menino falou para ele, eu não tenho mãe, eu não tenho casa para ir, eu não tenho roupa para vestir e por causa disso eu não posso cantar um louvor? Aí aquele homem tomou um susto, a igreja toda paralisou quando o menino fez aquilo. Aquele homem olhou para a igreja e falou, olha, olhando para essa igreja bonita como está, nós muitas vezes pensamos que nós somos os melhores deste mundo. E nós esquecemos que tem pessoas que vivem à margem da sociedade, tem pessoas que vivem de forma totalmente diferente da nossa e elas encontram motivos para adorar o Senhor. Aí ele pegou aquele microfone e entregou na mão daquele menino. Aquele menino começou a cantar um hino. Eu não vou dizer que hino é porque a ilustração não diz. Mas aquele menino começou a cantar um hino com muito entusiasmo, daquele jeitinho que ele estava. Aquela camisetinha surrada, aquele short surrado, descalço, cabelo despenteado, uma aparência de quem mora na rua. E aquele menino começou a cantar um hino ao Senhor, de louvor ao Senhor. A igreja toda se levantou, a igreja toda caiu em prantos naquele momento. E nós podemos compreender que não é a vestimenta que nós usamos, não é o carro que nós usamos, não é a forma como nós entramos na igreja que vai agradar ao coração de Deus, mas é como está o meu e o seu coração. Então, por isso é o nome desta mensagem. Como você tem se comportado na igreja? Qual é a forma que você tem usado para apresentar a sua adoração na igreja? Você usa a melhor roupa? Você
vem com o melhor perfume, estaciona seu carro pomposo lá na porta, ou você vem com o coração quebrantado para adorar o Senhor? Eu não estou dizendo que você não pode ter uma roupa boa, que eu acho que nós precisamos ter, porque as pessoas quando vão para o mundo, as pessoas vão nas festas do mundo, elas se vestem da melhor maneira possível, para se apresentar para o mundo. Então nós também precisamos nos vestir bem para nos apresentarmos para o Senhor, mas nos vestirmos bem com aquilo que nós temos. Nós não precisamos, por exemplo, se nós não temos uma condição de ter uma roupa da melhor qualidade, da melhor grife, não é isso que nos impede de adorar ao Senhor. Aquela criança que entrou naquela igreja, ela só queria uma coisa: adorar ao Senhor com um hino, independente da roupa que ela estava vestindo. Aquele mestre de cerimônia falou que ela tinha que voltar em casa, falou que ela tinha que tomar um banho, pentear o cabelo, colocar uma roupa limpa, colocar um calçado e aí voltaria para cantar aquele hino. E a criança depois explicou: eu não tenho casa, eu não tenho mãe, eu não tenho para onde voltar, e isso não me deixa na condição de cantar um hino ao Senhor, eu quero adorar o Senhor. E naquele momento aquela igreja toda se quebrantou por causa daquilo. Nós muitas vezes tratamos a igreja como um point, um lugar com um desfile de modas. Muitas vezes nós vamos para a igreja, colocamos a nossa melhor roupa, mas não é para adorar ao Senhor. É para mostrar para o irmão, para a irmã que nós estamos bem vestidos, que nós nos vestimos bem. Muitas vezes nós chegamos com o nosso carro bonito na porta da igreja, mas somos incapazes de dar carona para um irmão que não tem nenhuma bicicleta. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou encher o meu carro e sair por aí distribuindo ninguém nas portas de casa. Outro dia eu fiz uma mensagem falando sobre os bezerros de ouro. Não seria um bezerro de ouro na vida da pessoa, um carro desse tipo que você não usa para abençoar o seu semelhante, para abençoar o teu irmão? Muitas vezes uma das coisas difíceis que nós temos na igreja é de entregar uma cesta básica. Aqui, nesta igreja onde eu sou pastor, onde eu sou pastor e servo do Senhor, muitas vezes nós sentimos dificuldade nisso. Nós sentimos dificuldades em dar uma cesta básica para uma família que precisa. Não é fácil. E muitas vezes, e normalmente, nós vamos dizer assim, nós adoramos a Deus porque na nossa casa não falta nada. Mas será que nós não estamos deixando de cumprir algo que nós deveríamos cumprir? E quando se trata da casa do Senhor, então, fica muito mais difícil. Aqui nós vemos a atitude do rei Davi, que ele simplesmente abriu mão de ouro e prata da sua própria fortuna para abençoar a casa do Senhor. E muitas vezes nós, nos dias atuais, nós não tiramos um centavo quando é para abençoar a casa de Deus. Muitas vezes nós pagamos até um convite para participar de um almoço no meio dos irmãos, de um almoço de comunhão. Mas nós não tiramos, por exemplo, não pegamos 1 quilo de arroz no mercado quando vamos fazer compra e trazemos para a casa do Senhor. Será que nós não estamos tratando a casa de Deus de forma errada? Será que nós não estamos entendendo errado a palavra de Deus? Jesus ele fala lá no livro de Mateus, capítulo 25, no verso 31, a partir do verso 31, quando diz que um dia o Senhor há de voltar e ele vai juntar as nações e ele vai separar, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas, ele colocar uma parte à direita, outra parte à esquerda, e ele dirá para aqueles da direita: estive doente e foste me visitar, tive fome e me deste de comer, tive frio e me vestistes, tive sede e me deste de beber, era forasteiro nesta cidade e vocês me acolheram, entra para o gozo do teu Senhor. E aquelas pessoas lhe perguntaram: Senhor, aonde que estavas doente, que fomos te visitar, tivestes fome, demos de comer, tivestes frio e te vestimos, ou foste forasteiro e te acolhemos? E ele falou: quando fizestes a um destes pequeninos, a mim vocês fizeram. E isso é algo que, por exemplo, dentro da igreja nos dias de hoje, nem sempre é desse jeito. Queridos, nós temos irmãos que nós sabemos que eles têm condições melhores de abençoar a casa de Deus, de abençoar os menos favorecidos. E às vezes são as pessoas que menos se prontificam a isso. Eu não estou aqui de forma nenhuma fazendo uma crítica aos meus irmãos, nem aos irmãos que eu tenho aqui na igreja a qual Deus me colocou para dirigir,
muito menos aos irmãos de qualquer igreja. Mas eu estou trazendo apenas como uma questão. Será que nós não precisamos mudar algumas coisas no nosso dia a dia? Será que a nossa forma de adoração não poderia ser diferente? Será que nós não poderíamos adorar a Deus, muitas vezes abençoando a vida dos nossos irmãos que são mais necessitados? Será que nós não podemos adorar a Deus, muitas vezes trazendo algo para a igreja, que nós sabemos que a igreja precisa e que nós temos e podemos colaborar? E às vezes, querido, nós estamos na igreja, nós levantamos as nossas mãos, dizemos ao Senhor que nós o adoramos, que nós o amamos. Mas nós vemos a casa de Deus muitas vezes desprotegida, desguarnecida de algumas coisas e nós não damos a mínima atenção para aquilo. Hoje nós estamos vivendo, queridos, um tempo de pandemia. Desde o começo do ano, desde depois que passou o carnaval, porque os nossos governantes esquerdistas não deixaram de fazer o seu carnaval primeiro para depois anunciar que havia uma pandemia e que nós deveríamos nos precaver contra ela. Mas desde esse tempo aí, sumiram-se da igreja e realmente foi uma coisa necessária. Hoje nós estamos voltando e essas pessoas, muitos deles não estão. Muitos deles ainda estão usando a pandemia para dizer eu não posso ir. E a igreja precisa que todos nós estejamos juntos, porque nós somos o corpo de Cristo. Como é que o corpo vai andar com uma perna só? Como é que o corpo vai agir aonde ele deveria usar as duas mãos, ele só tem uma mão? Como é que o corpo vai andar se ele não tem as partes necessárias para se locomover, para fazer se movimentar? Nós somos o corpo de Cristo. E a igreja precisa que o corpo esteja completo. O corpo não pode estar doente. E se o corpo faltar alguma coisa, pode ter certeza que é, de certa forma, uma enfermidade. Então, queridos, precisamos resgatar de volta o corpo de Cristo para o seu lugar. E isso, quando eu li aqui essa passagem do rei Davi, eu falei sobre o amor que aquele homem tinha por Deus e pela sua obra. E hoje nós, como é que nós estamos agindo? Hoje nós precisamos que as pessoas voltem para que a igreja retome os seus devidos cuidados com as pessoas que estão aí no mundo. Porque eu já falei desta pregação, que eu já preguei sobre isso, inclusive eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre a igreja pós-pandemia, falando sobre os lançadores e os consertadores de rede que precisam estar na igreja nos tempos atuais. E aonde estão essas pessoas? Aonde eles se colocaram? Quando será que essas pessoas vão entender que nós precisamos retomar a nossa vida? Queridos, nós não podemos simplesmente ignorar, a vida continua. O mundo não vai parar por causa dessa pandemia. Ele parou em alguns momentos, mas enquanto ele estava parado de alguns momentos, outros estavam movimentando muito mais por causa daqueles que pararam. Hoje nós temos as igrejas precisando retomar as suas atividades e muitas pessoas que são, vamos dizer assim, são pessoas responsáveis para que isso aconteça, não estão tomando o seu compromisso. Então, queridos, que nós possamos olhar o templo do Senhor de uma forma diferente. Que nós possamos olhar a casa de Deus de uma forma diferente. Que nós possamos ser este ouro e esta prata doados como o rei Davi doou, mas que esse sejamos eu e você dentro da igreja, nos doando para que a igreja continue forte, firme. Que a igreja não venha a ser aquilo que eu estou entendendo que muita gente está pensando, que a igreja se tornou, onde antes era um lugar de descanso, um lugar de vida, um lugar de você alcançar os seus objetivos, se tornou um lugar de morte e contaminação, e a igreja não é isso. A igreja do Senhor não é isso. A igreja do Senhor não é lugar de morte e contaminação. A igreja do Senhor é lugar de cura e lugar de vida. E nós precisamos entender isso. Que os meus amados irmãos de todas as igrejas do nosso país, que ouçam esta mensagem, retornem à casa do Pai. Pode ter certeza que Ele está de braços abertos esperando que você volte. Claro que dentro daquilo que nós sabemos, com as devidas precauções, porque ainda não se encontrou uma vacina para
paralisar esta pandemia, mas nós sabemos que Deus é o Senhor da vida. E aquele que estiver caminhando junto com Ele, com certeza, Ele há de dar vida e cura. Queridos, eu queria só terminar concluindo como temos tratado o templo do Senhor. Tanto o prédio, que é a igreja, quanto a morada, que é o corpo. Precisamos nos precaver com isso. Precisamos olhar para a igreja com um carinho diferente. O templo que o Senhor determinou que haveria de ser construído. Hoje o templo do Senhor somos eu e você, mas não é desculpa para que nós não estejamos em comunhão na igreja. Não é desculpa para que nós fiquemos em casa escondido, mas nos momentos que nós achamos conveniente, nós saímos para a rua, atrás daquilo que nos é interesse próprio. Hoje deixou-se de ter interesse pela vida espiritual. Pensa nisso, queridos. Pensa nisso que eu estou deixando para você neste dia. Que Deus abençoe sua vida. Eu queria orar com você nesse momento e depois nós vamos estar fazendo as considerações finais. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero nesse momento te louvar e te agradecer por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado por este lugar onde nos reunimos para adoração. Eu só peço, Pai querido, que o Espírito Santo do Senhor venha tocar no coração daqueles que estão dispersos, daqueles que estão distantes, daqueles que estão atemorizados, daqueles que muitos deles estão arrumando uma forma de não estar na igreja por causa da pandemia. Senhor, toca no coração daqueles que sempre foram colaboradores, homens e mulheres que têm trabalhado para crescer o teu reino. Que estas pessoas, Senhor, possam se convencer que o Senhor é aquele que vai trazer sobre eles aquilo que é necessário, que nada de mal há de acontecer à tua igreja, e que nós possamos retornar dentro daquilo que são as preocupações normais, mas retornar aos caminhos, voltar a fazer a obra do Senhor. Que nós possamos ver, Senhor, as igrejas retornando, retomando suas atividades. Que tudo seja, Pai querido, para a glória do teu nome. Que nós, como família, Senhor, possamos voltar à comunhão, voltar ao tempo de adoração, que tudo seja para a glória da tua majestade. É o que te pedimos nesse momento e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, obrigado pela tua presença. Agradeço por tudo aquilo que você tem feito. Mas eu peço mais uma vez, depois que você assistir esse vídeo, não deixe de colocar o seu like, não deixe de compartilhar com as suas redes sociais, com seus contatos. É muito importante para mim, porque o meu objetivo, o objetivo desse canal, o objetivo do site é semear a palavra de Deus. E eu dependo de você para isso. Sozinho não tem como. Amém? Um forte abraço a todos vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.